Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos falar de uma igreja que tem para dar, de uma igreja que tem um legado para dar, uma igreja que tem uma herança a transmitir, uma igreja que tem uma mensagem. Você pode colocar qualquer um desses títulos, importa. É a mesma coisa. Nós vamos falar sobre nós como igreja, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós sabemos quem é Deus, o que nós podemos fazer. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 até o 9. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso aí é um dos mandamentos mais importantes para o povo de Israel. Até hoje, eles cumprem esse mandamento. Ele é conhecido pela primeira palavra no hebraico que está neste texto, que é o shemar, ouvir, ouve, escuta. Não é simplesmente ouvir. Nós ouvimos e não entendemos. Ouvir tem muito mais que simplesmente ter dois ouvidos e escutar. Para transmitir a mensagem do Senhor fielmente, se nós queremos cumprir o que está escrito nos versos 7 até o verso 9, que é falar tudo o que foi ensinado e transmitir para os outros, nós precisamos primeiro de duas coisas. Primeiro, nós temos que ouvir. Ouvir. Fale, ouvir. Fale para aquele que está ao seu lado e fale assim: oye. Oye. É ouvir em espanhol, viu? Ouve. É hoje. Está aprendendo, não? Um pouquinho de espanhol não faz mal para ninguém. Para mim é bom. Daqui a pouco você vai ver, eu vou conseguir pregar em espanhol, você vai me entender. Muito melhor para mim. Ouvir. Ouvir traz a ideia no hebraico de escutar com atenção. Parar, escutar, entender e aplicar. Não é como quando nós éramos crianças, que nossos pais falavam: filho, faz isto, dava uma lista, e sempre, no meu caso, eu lembrava da primeira. Você vai fazer, por exemplo, vá para seu quarto, arrume, logo após vá, coloque roupa, aí não, eu entendi simplesmente vá para seu quarto e arrumar. As outras coisas eu não entendi. Para mim era uma palavra de cada vez. Mas quando nós falamos do texto aqui, é ouvir com atenção tudo o que Deus tem para falar aos nossos ouvidos. É prestar atenção. É parar tudo e deixar Deus falar. É ficar em silêncio e ouvir Deus. Lembra Elias? Elias foge de Jezabel. Foge. Quer saber mais nada. Quer morrer. Então ele vai embora. Aí ele vai para o Horebe, para o Monte Sinai. E aparece um fogo. E não tem nada. Trovões. Redemoinho. Mas no silêncio, na brisa, na quietude, Deus fala o coração de Elias.
Nós gostamos do barulho. Nós gostamos da empolgação, da animação, do pulo, da coisa, da movimentação. Nós não gostamos de ficar quietos. Mas quando Deus fala, nós temos que parar e ouvir com atenção. Nós queremos conhecer a Deus, nós temos que parar e prestar toda a nossa atenção àquilo que Ele tem para nós. Não é simplesmente pegar a Bíblia e ler a Bíblia como se fosse um jornal. Só manchete. Pronto, já li. Não, você quer ouvir Deus falar? Pega a sua Bíblia e vai. E deixe que a palavra de Deus fale ao seu coração. Mas isso quer dizer, não faça com pressa. Ouvir com atenção é esquecer dos afazeres, esquecer de tudo e atender a prioridade da nossa alma. É atender a prioridade do nosso ser. É dar a Deus a honra devida ao seu nome. É dar a Deus o lugar que Ele tem que ter no nosso coração. Porque quando nós ouvimos assim, nós vamos entender claramente a mensagem do Senhor. Moisés, quando foi chamado, ele viu uma sarça, estava ardendo em fogo. E era normal naquela época. Ainda hoje, uma sarça, ela explode por causa do calor. Se nós tivéssemos uma sarça em Montes Claros, a semana passada poderia ter explodido. Esta semana choveu, foi muito bom. Mas a semana passada poderia ter explodido por causa do calor. Era normal. A particularidade daquela sarça era que estava se queimando. Aliás, estava em fogo e não se queimava. Ué, tem gás aí? E Moisés foi. E Deus chama Moisés. E Deus manifesta a Moisés quem Ele é. E depois que Deus faz uma manifestação do seu ser, do seu caráter, então Deus comissiona Moisés para o seu chamado. E Moisés fala assim: escuta, Israel, ouve. Você vê que eu pareço uma palavra só. Ouve. E nós temos que ficar assim como você está hoje, calados. É como Abacuque falou: mas o Senhor está no meio do seu povo, cale a terra toda. Porque quando Deus fala, nós temos que ouvir. E para ouvir, nós temos que calar. Então Deus falou: ouve, Israel. E aqui vem a segunda coisa. Nós temos que reconhecer quem é Deus na nossa vida. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ele é o dono da nossa vida. Deus é o dono da nossa alma. Deus é o dono da nossa vontade. Nós queremos conhecer o Senhor, nós vamos conhecer quem é Deus quando o senhorio de Cristo seja uma realidade em nós. Quando verdadeiramente nós deixemos de fazer o que nós queremos por fazer a vontade do Senhor. Viver no senhorio de Cristo vai além de crer nele. Crer em Deus. A maioria do mundo ainda acredita em Deus. Mas nós temos que viver a experiência de ser o quê? Direcionados por Ele. E vou usar uma frase que possivelmente você não vai gostar. De ser dominados por Ele. Porque ser Senhor é ser amo, é ser dono.
É uma coisa que nós que vivemos na democracia não entendemos. Porque na democracia eu faço o que eu quero e o governante vai ter que se adequar aos meus desejos. No governo de Deus, não é assim. Muito pelo contrário. Deus manda e a minha vontade tem que ser direcionada ao desejo de Deus. Isso é viver no senhorio de Cristo. Deus não é democrático, gente. E nós temos que acreditar, não somente acreditar nisso, nós temos que viver nisso. Por isso Jesus falou o reino de Deus, o reino dos céus. E não falou o governo, falou reino. Sabe por quê? Porque reino fala de alguém que está estabelecido soberanamente e a sua vontade é feita pelos seus súbditos. E nós não sabemos viver assim. Porque nós estamos acostumados a escolher as nossas autoridades. E ninguém escolhe Deus, no sentido de que Deus já governa o mundo, é soberano, é rei. Ninguém colocou Deus. Deus criou e está acima de todas as coisas, como falamos hoje de manhã. Então nós temos que aprender a viver no senhorio de Cristo. Aí então nós entendemos quando Jesus falou: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, segue-me. Porque nós temos que certamente deixar a nossa vontade. Nós temos que deixar nossos desejos. Nós temos que deixar nossas paixões. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único Senhor. Não tem outro. Não tem um governo compartilhado em Deus. Ou Deus é o Senhor da nossa vida, ou não é. Não tem metade do governo de 25-75, nem 50-50, nem 60-40. Não tem. Ou Deus governa, ou não governa. Eu lembro de casos assim de pessoas que falavam: mas o cara é assim, ele é rebelde, ele não presta atenção, ele não olha para o pastor, ele briga com a mãe, briga com todo mundo, mas ele tem um coração para Deus. Como é que é? Ele é rebelde, desobediente, faz tudo o que é errado na vida, e você fala que tem um coração para Deus? O que é um coração para Deus? Simplesmente porque canta na igreja? Só isso? Ou porque ajuda em uma parte do culto? Só isso? Não. O caso que eu falo é um caso que não aconteceu aqui na igreja, gente. Ninguém, por favor, sinta-se aludido. Aliás, nem aconteceu no Brasil. Pode ficar mais tranquilo ainda. E alguém: não sou eu. Sabe por quê? Porque nós colocamos o governo de Deus, o senhorio de Deus na nossa vida, de uma forma muito leve. Eu aceitei Jesus, agora sou salvo. E eu faço o que eu quero. E glória a Deus, Deus me salva. Olha João Batista. Para ser filho de Deus. Foi claro que a salvação não é pelas obras, mas suas obras vão manifestar a sua salvação. Tiago falou assim: você crê que Deus existe? Tudo bem. Os demônios também acreditam e tremem. Crer não faz nada, não faz diferença. Viver é o que faz a diferença. Viver, ser verdadeiramente cristão, ser um filho de Deus, na real, na prática, não na teoria. Nós não podemos nos chamar de crentes se viver alienados, longe de Deus. Para nós viver no senhorio de Cristo, tem duas coisas. Viver no senhorio de Cristo quer dizer que nós amamos o Senhor com tudo o que nós somos. Deus falou: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Nós temos que amar o Senhor com as nossas emoções, com o nosso intelecto e com a nossa vida. Não, meu espírito louva o Senhor, porém a minha carne vá para o pecado. Não, minha filha, isso não é assim. Deus sabe e conhece o coração. Eu mesmo que eu amo o Senhor, eu sou rebelde. Não. Não funciona assim. É com o nosso coração, é com a nossa alma, com as nossas forças. Amar o Senhor requer esforço. Nós temos que amar. Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Nós decidimos amar. Quer fazer um teste? Pense quando você ficou apaixonado. De todas aquelas pessoas no mundo que poderiam existir, você se apaixonou por uma pessoa. Poderia ser a pessoa mais feia do mundo, mas você ama essa pessoa. Mas por um momento, tire o seu olhar dele e olhe outra pessoa. Não falo que faça isso, mas pense, se você retirar o seu olhar dessa pessoa e você fixar sua atenção em outra, o seu amor vai se direcionar ali. Nunca aconteceu com você? Não, pastor, eu sempre amei uma pessoa só na vida, glória a Deus. Mas muitas pessoas fazem isso. E então eles falam que o amor se extinguiu, se apagou. Na verdade, eles decidiram apagar o amor para amar o outro. Lembra que Jesus falou que ninguém pode amar dois senhores. Você quer saber quando alguém está numa relação de adultério? Veja como essa pessoa se relaciona com o seu casal. E você vai ver que tem desprezo. Rejeita. O olhar é outro. E eu sei, porque nós sabíamos quando meu pai traía minha mãe. Por isso. Quando meu pai chegava lá em casa do trabalho e olhava para minha mãe com desprezo, como se fosse uma empregada doméstica, nós sabíamos que uma coisa estava errada. E sempre deu certo, viu? De 100%. Porque o amor vai para outra pessoa. E quando Deus fala de amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força, é para nós não desviar o nosso olhar do Senhor. É para direcionar o nosso amor ao Senhor e não sair dali. O povo de Israel esqueceu desta parte aqui. A Bíblia fala que eles sempre olharam para os deuses. Serviam o Senhor e logo após serviam os deuses. Por quê? Porque o amor deles não estava totalmente direcionado ao Senhor. Eles não amaram o Senhor com todas as suas forças. Eles buscavam o Senhor no tempo da aflição. Mas quando tudo estava de bem... Obrigado, Senhor. Seja bem-vindo, Baal e Astarte. Vamos te louvar a ti. Porque o coração deles nunca esteve perto do Senhor. Você acha que eu estou brincando? Leia os profetas e você vai ver como Deus falou para eles voltar ao Senhor, porque seus corações se desviavam do Senhor. Isso não é diferente de nós. Nós podemos muito bem escolher Deus, escolher servi-lo, e nós não fazemos, sabe por quê? Porque nós não queremos amar o Senhor com todas as nossas forças. Porque por alguma razão, alguém ensinou para nós que nossa carne é tão pecadora que nós não temos como servir o Senhor. Errado. Sim, nossa carne nos leva ao pecado, mas não estava falando do corpo. Estava falando da nossa natureza pecaminosa, que é outra coisa. Mas nosso corpo foi criado para servir o Senhor. E eu vou onde o Senhor for. E nós temos que aprender a amar o Senhor com todas as nossas forças. E isso quer dizer que nós temos que lutar contra a carne, subjugar ela e ir ao encontro com o nosso Deus. Mas nunca vai acontecer
se a gente não tiver esforço. Se nosso coração não está em sintonia com Deus. Se nossa mente não raciocina os pensamentos de Deus. Amar é muito além que simplesmente dizer eu te amo. Por isso que nós temos muitos relacionamentos que não dão certo na igreja, nem fora da igreja, porque o conceito de amor, no nosso tempo, está deturpado. Porque nós não conhecemos o Deus que é amor. Porque Deus é amor, eu posso conhecer a Deus e amar o meu próximo com amor perfeito, porque eu conheço a fonte do amor que é Deus. Mas quando eu não amo o Senhor, esqueça, nunca vou amar ao meu irmão como ele merece. Por isso que amar a Deus é tão importante. Porque quando eu amo, eu respeito. Quando eu amo, eu não vou magoar essa pessoa. Quando eu amo, mesmo errando, eu vou pedir perdão. E eu vou tentar fazer de tudo para não estragar o coração dessa pessoa. Todos nós fazemos isso com os nossos relacionamentos. Porém, com Deus, não fazemos isso. Porque se fosse o caso, a igreja estaria cheia daqueles crentes que hoje decidiram não vir. Por causa de quê? De nada. Simplesmente falaram, eu não quero ir hoje para o culto. E não vieram. Aqueles que não têm, aqueles que não têm, desculpa. Aquele que estiver doente, já também não. Aquele que não tem condição, não tem como. Mas tendo condição, podendo estar aqui e não querendo, é simples, gente, é pecado. É pecado. Chamemos coisas pelo seu nome, é pecado. Pastor, não posso, Deus conhece, Deus sabe. Deus sabe. Mas quando nós não queremos estar e nós simplesmente decidimos não estar, ou estando aqui a nossa cabeça viaja, é pecado. Não porque o domingo seja sagrado, mas porque nós temos que nos congregar, seja o dia que for. Porque nós temos que amar o Senhor. De nós, todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças. Sabe que amar, no hebraico, ou voltando ao hebraico, a palavra amor tem muitos significados, mas um deles era o relacionamento de casal. E que envolvia toda a vida do casal, todas as áreas da vida. Sabe o que isso me fala? De intimidade. Se eu amo, eu tenho intimidade. E eu posso falar o coração dele, o coração dela. Eu sei que, que mesmo essa pessoa entendendo errado, eu posso entrar em um acordo com ela. A pessoa poderia me entender de um jeito errado. Mas se eu posso, falando do coração, fazer compreender o que eu queria dizer. Com Deus é assim. É claro que Deus conhece, mas nós temos que aprender a ter intimidade com Deus. Lembra que eu falei hoje de manhã? Vou repetir. Nós estamos acostumados a orar. Aliás, orar para não se pedir. Me dá, eu quero, eu desejo, eu almejo, me abençoa. Quero. Como uma criança. Mas nós temos que aprender a ter relacionamento com Deus. Isso vai além de pedir. Isso vai além de simplesmente falar eu quero. Vá com o conhecer Deus. Com aprender quem é Deus. Seus caminhos, as suas obras, a manifestação, a sua santidade. O que Paulo fala, o poder que habita em nós. De conhecer Cristo, de o poder da sua ressurreição. De conhecer o amor de Deus que está por cima de todo conhecimento. Mas nós temos que conhecer Deus. Isso é amor.
O amor nos dá a força para conhecer, nos dá a coragem para falar para a pessoa: eu te amo. Por muitos anos, eu tive dificuldade de falar para o Senhor: eu te amo. Por muitos anos. Quando na igreja falavam assim: fale para o Senhor, eu te amo. Eu fazia porque eu achava que era difícil falar para o Senhor: eu te amo. Eu me sentia como Pedro. Pedro, me amas? Senhor, eu te quero. Pedro, me amas? Eu te quero, Senhor. Senhor, te quero. Porque amar é dar o coração. É ter intimidade com Deus. E nós temos que fazer isso. Quando foi a última vez que você pegou a sua Bíblia e não simplesmente leu a Bíblia, mas deixou Deus falar o seu coração pela Bíblia? Quando foi a última vez? É para o seu coração. É para fazer hoje, não amanhã. Nós temos que voltar a Deus urgentemente. Sabe por quê? Porque a segunda coisa que fala é que esta palavra que eu te ordeno hoje estarão no teu coração. E se a palavra de Deus não mora no nosso coração, como nós vamos saber o que é certo e errado? Nossa caminhada. Davi falou: de todo o meu coração tinha te buscado, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é que Davi fez isso: escondi a palavra no meu coração. Espera aí. A tua palavra escondi. Aqui ninguém pode ver. Guardada no meu coração. Gente, guardar a palavra no coração é ler a Bíblia e fazer dela o nosso alimento. Eu todos os dias de manhã, eu tenho uma necessidade de tomar café de manhã. Necessidade que vai além da fome. Eu tenho meia hora exata para engolir, beber um gole de café. Senão, a cabeça dói. Pastor viciado, eu sei, desculpa, gente. Ninguém merece. Mas eu tenho uma necessidade de pegar um gole de café. Eu sei que não sou o único, graças a Deus. Mas nós temos que ter uma necessidade maior pela palavra do Senhor. Nós temos que amar a Bíblia. E que esta palavra possa estar no nosso coração, dia após dia. Deus falou para Josué que esta palavra tinha que meditar nela de dia e de noite. Nunca tinha que se afastar da palavra de Deus e de meditar nela, porque fazendo isso, toda a sua caminhada ia ser de sucesso. Jesus falou que escudrinhando, que lendo as Escrituras, que pesquisando nela, nós vamos obter a vida eterna, porque elas dão testemunho do Senhor. E a palavra de Deus é a palavra profética mais segura, que nós fazemos bem se andamos e guardamos no nosso coração. E Deus falou: essas palavras que eu te falo hoje, guarda no teu coração. Escuta, salva. Que seja gravada como se fosse em pedra no nosso coração. Que nunca a palavra de Deus possa sair do coração. Porque se nós amamos, nós guardamos os mandamentos e os ensinamentos do Senhor. E quando nós amamos o Senhor e guardamos a sua palavra, certamente nós podemos falar que o senhorio de Jesus está no nosso coração. Isso não quer dizer que a gente não vai pecar. Ninguém está falando aqui de vida imaculada. Nós vamos pecar, sim, nós vamos pecar. Nós vamos errar, nós vamos sair da caminhada, nós vamos errar o alvo. Gente, isso é um fato.
Mas nós vamos voltar ao Senhor rapidamente. E nós vamos te levantar do caminho, tirar a poeira de nossas roupas e continuar. Porque nós conhecemos aquele que nos chamou. E é só nesse ponto que nós poderemos fazer o que fala o texto mais na frente. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E eu me pergunto, na fala que eu tenho no meu dia a dia, com os meus amigos, com os meus allegados, com meus companheiros de trabalho, com meus companheiros de estudo, quanto tempo estou investindo de falar de Deus para eles? O que eu falo? Jesus falou que da abundância do coração, fala a boca. O que nosso coração está cheio? De quê? De projetos, de planos para executar o meu reino? De mulheres, de homens, de carro, de estudo, de dinheiro, de vida, de saúde, de doença? Ou de Deus? O que eu falo no meu dia a dia? Veja, nós usamos esse texto sempre para falar aos pais a importância do ensino para os filhos. Está certo. Está certo. Mesmo eu tendo um devocional semanal de família na minha casa, eu tento falar todos os dias com o meu filho sobre Deus, quando acontecer a ocasião. Mas nós também temos que fazer isso com os nossos amigos. Nós temos que fazer isso com os nossos allegados. Quando nós temos a paixão por alguém, nós não conseguimos ficar calados. Não conseguimos. Quer um exemplo? Copa do Mundo. Você é brasileiro, entende muito mais do que eu. Na verdade, eu lembro a Copa do Mundo passada, Suráfrica, quando foi o jogo Brasil-Holanda. Ixi, pastor, apelou. O jogo que o Brasil perdeu e foi eliminado. Eu lembro que eu estava no MTC, os alunos colocaram uma tela e coisa e tal no refeitório, estava assistindo o jogo. Como eu tinha Juan Marco, desde de um mês de criança, ele já dava trabalho, eu fiquei lá em casa jogando a Lisete, que Juan Marco era, você sabe, não? E aí o primeiro gol foi do Brasil. E eu lembro, uau! E Navírio Oliveira, uau! E parecia que todo Montes Claros falava, uau! Como uma onda. Uau! E arropava você e falei, vai cair o telhado. E chegou o gol da Holanda. Silêncio. Mas um silêncio que dava terror. Logo após o segundo gol da Holanda, gente, eu consegui ouvir uma folha caindo em Belo Horizonte. E eu estava aqui em Montes Claros. Eu acredito que o Brasil inteiro, nessa hora, calou-se. E ninguém falou nada. Silêncio. Até o fim do jogo, foi silêncio. Foi uma coisa que eu fiquei assim, estou surdo? Não, estou me ouvindo. O que é isto, gente? Silêncio. E eu, depois do jogo, saí. E como se alguém tivesse morrido. E aí, cara? Bom, Roberto, a gente vai torcer pela Espanha, mas injusto. E foi essa semana, foi horrível. Até o fim da Copa do Mundo, o seminário foi outro.
todos com uma dor no coração, uma coisa. Meu pai do céu. E eu lembro uma bandeira que estava perto da sanitária. Tem um prédio que colocou uma bandeira imensa de listras verde e amarela e coisa e tal. Depois do jogo, mas foi assim imediato. Sumiu a bandeira. Ué, cadê as bandeiras? Cadê as bandeirinhas do Brasil? Tudo sumiu. Por quê? A paixão. A paixão. Antes da Copa, o Brasil para o Hexa, e Brasil para cá, e Brasil para lá. E todo mundo acreditava no Hexa, mesmo não acreditando no Dunga, acreditava no Hexa. Porque o time está por cima do treinador. E não foi. Mas a paixão era tão grande, que quando aconteceu a decepção, e ninguém falou mais nada disso. Ninguém queria falar da Copa. E eu falo, com Deus. Deus nunca tem decepcionado a gente. Deus nunca desapontou a gente. Por que nós deixamos de falar de Deus? Que Deus, por acaso, jogou a Copa do Mundo e fez que o Brasil perdesse? Não. Porque nós não falamos de Deus. Porque Deus não é a nossa fala. Porque quando nós falamos com paixão dos nossos times, e falamos assim, aquele que é atleticano hoje está tão empolgado, não sei como encerrou o jogo, não quero nem saber. E aquele que é cruzeirense fica empolgado, e aquele que é do Palmeiras, como está saindo da degola, está pulando assim, coisa, e fala com paixão e tal. Mas quando ela fala de Deus, isso é um assunto religioso. Mas será que nós temos medo de falar de Deus? Gente, quero desafiar a igreja a uma coisa. Vamos falar de Deus. Eu encorajo a igreja a que Deus seja o Senhor da nossa vida. Nós não temos outra escolha, nós somos o povo de Deus. E para dar às gerações vindouras uma mensagem que possa transformar a vida delas, para nós conseguir transformar a nossa nação, para transformar a cidade, para transformar a nossa família, para transformar nosso coração, Deus tem que ser o Senhor da nossa vida. E nós temos que deixar atrás os nossos problemas, os nossos conflitos, deixar de enxergar o meu coração, os conflitos do meu coração e começar a olhar para cima e ver Deus, Senhor, o que quer que eu faça? Eu tinha 19 anos, comprei uma revista cristã em Panamá, abri a reportagem, estava uma reportagem de um evento que aconteceu em Costa Rica. E o título, até hoje eu lembro, eu tinha 19 anos, há um tempinho atrás. Senhor, se alguma coisa o Senhor quer fazer, não me deixe fora. Você sabe que para mim é difícil chorar. Eu não chorei, é claro. Mas eu fiquei assim. Olhei o título uma e outra vez. Eu não parei de olhar o título, não teve coragem de ler o artigo, depois eu li. Mas na hora eu falei assim, eu nunca orei isto. Nesse dia eu falei, Senhor, o Senhor quer fazer alguma coisa? Não me deixe de fora. Quando eu tinha 19 anos, Deus me chamou ao ministério. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, gente? Hoje, o que nós estamos fazendo? Nós gostamos de vir à igreja, de sentar no banco, de ouvir a pregação. E que? O que mais? A vida cristã é muito mais do que isto. Qual é o nosso papel, gente? Nós estamos perdendo o nosso papel como igreja. Eu quero compartilhar uma coisa do meu coração. Eu fico triste quando às vezes eu vejo as pessoas daqui da frente, olho para vocês, muitos de vocês estão ouvindo a pregação e seus corações estão fora. Gente, dá para perceber pelo olhar de cada um. E eu sinto dor no coração. Não falo que todo mundo é assim, mas alguns. Olha assim, aquele não está no culto.
está batendo palma, mas não está cantando. Aquele está assim, e sinto dor no coração. Eu sinto dor no coração quando se faz uma atividade na igreja, seja uma atividade de juventude, seja uma atividade de luz da madrugada, seja uma atividade de evangelismo, e poucas pessoas vêm. E eu sinto dor no coração por isso. Sabe por quê? Porque não há compromisso. E isso me leva a pensar como está o senhorio de Cristo na minha vida. O que é mais importante para mim? Qual é a minha prioridade? E eu quero falar uma coisa. Nós, a liderança da juventude, aproveitar, falar uma coisa aqui. Nós queremos trabalhar com a juventude. Mas, como todo trabalho na igreja, é difícil. E nós precisamos de oração. E se Igor falasse aqui, falasse do discipulado, falaria a mesma coisa. Se Joelson falasse aqui, falasse de louvor, falaria a mesma coisa. Se o pastor Alan falasse aqui da igreja, falaria a mesma coisa. Nós precisamos de oração. Se você tem um trabalho com alguém, você está falando de Jesus para a pessoa e essa pessoa não responde, você falaria comigo a mesma coisa, você concordaria comigo. Nós precisamos de oração. E quero fazer um chamado para você se preocupar e orar. Orar, gente. Escola dominical, estamos falando de oração. Todas as salas estão falando de oração. Mas estamos praticando a oração? Nós precisamos disso. Então eu quero que você se coloque em pé agora. Eu quero fazer muito mais que uma oração. Eu quero que nós façamos um compromisso com Deus. Você quer ver Deus agir na igreja? Você gostaria de ver Deus operando nos corações, trazendo vidas, resgatando almas, restaurando famílias, libertando oprimidos? Você quer ver isso? Deseja? O que nós estamos fazendo, igreja? Você acha que isso vai chegar por aí pela porta? Que vai ser como uma enchente que vai nos encher? Não. Isso vai acontecer quando eu e você nos coloquemos nos nossos joelhos e comecemos a clamar a Deus. Fora disso, esqueça. Eu quero você e eu nos comprometer com Deus. Eu vou fazer algo que eu acho que eu fiz na igreja 1 ou 2 vezes. Eu quero que quem se quer comprometer para orar por Deus, por um despertar na nossa igreja, por um despertar na juventude, por um despertar no louvor, por um despertar no ministério discipulado, por um despertar em todo o ministério da igreja, eu gostaria que você viesse aqui na frente e se comprometa com Deus. Porque Deus quer homens e mulheres de compromisso. Deus deseja homens e mulheres de caráter, que façam uma diferença, mas que se coloquem na brecha e orem. E que conheçam quem é o Senhor. Podem ficar aqui mais na frente, gente. Aqui não tem problema não. Estou aqui, não tem nada assim. Possa fazer alguma... Nada vai acontecer. Mas nós precisamos do Senhor. Muito mais do que nós achamos. Nós precisamos do Senhor. Eu quero que nós orássemos.
e entreguemos nosso coração, nossas vidas ao Senhor. Nós queremos, Senhor, mudar a nossa vida. Nós queremos mudar a nossa igreja. Na verdade, nós não podemos mudar a igreja. E o Senhor quem vai trazer um despertar à nossa igreja.